Foi aprovada no início da noite no Congresso a medida provisória que moderniza os portos brasileiros. A sessão no Senado foi tensa e antes, na Câmara dos Deputados, os governistas tiveram que fazer uma espécie de maratona para conseguir a aprovação. A sessão na Câmara avançou noite adentro, os governistas correndo contra o relógio e a oposição usando artifícios para atrasar a votação. Os parlamentares não escondiam o cansaço. Numa sala ao lado do plenário, pausa para ver televisão. E já de madrugada, na hora de votar o texto final, não havia deputados suficientes para prosseguir a votação. Muitos tinham ido embora. Correria para trazer os parlamentares de volta. Eu estava em casa. Quem ligou foi o meu líder. Eu mandei buscar mais um deputado agora. 257, senhor presidente. Às 5 da madrugada, o quórum foi alcançado novamente. A sessão seguiu tensa. Este deputado rasgou o regimento da Câmara num protesto contra a votação. E às 15 para as 10 da manhã, quase 23 horas depois do início da sessão, o presidente proclamou o resultado. Aprovado. O texto aprovado ficou assim. Os contratos de concessão assinados antes de 93 para a exploração de portos terão de ser renovados por até 10 anos. Os contratos atuais assinados depois de 93 também poderão ser renovados antecipadamente, desde que seja apresentado um plano de investimentos a ser aprovado pelo governo. Contratos futuros terão prazo de até 25 anos e poderão ser prorrogados até chegar a 50 anos. Nos terminais privados, a contratação de trabalhadores poderá ser feita pela CLT, sem a intermediação do órgão gestor de mão de obra. Terminais privados também vão poder movimentar livremente cargas de terceiros, o que era limitado na legislação anterior. A autorização de novos terminais privados será feita por chamada pública e não por licitação. E logo depois que a batalha política terminou na Câmara, recomeçou aqui no Senado. O presidente, senador Renan Calheiros, abriu a sessão ainda no fim da manhã e colocou a MP em votação. A oposição protestou, argumentando que prazos foram desrespeitados. O que está ocorrendo aqui, senhor presidente, é a desconsideração, o desrespeito, o aviltamento. Não cabe adjetivos à forma como o Senado Federal está sendo ignorado no dia de hoje. Para tentar atrasar a votação, a oposição entrou com vários recursos, como um pedido de retirada de pauta da proposta. O plenário rejeitou todos eles. O presidente do Senado iniciou a votação, mas reclamou do pouco tempo que sobrou para o Senado. Ter que analisar uma medida provisória nas últimas horas do seu vencimento. Não mais acontecerá no Senado Federal, pelo menos enquanto eu for presidente da Casa. E no início da votação, o senador Eduardo Braga fez a leitura do texto e defendeu a medida. O relatório que vamos votar nesta Casa foi aprovado no dia 24 de abril de 2013 pela Comissão Mista. E foi aprovado pela unanimidade dos senadores. Portanto, o Senado não está votando algo que desconheça no dia de hoje. Durante a sessão, senadores de 3 partidos de oposição entraram com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal questionando o processo de votação. Segundo eles, a pressa em concluir a votação corrompe o processo legislativo e aniquila o dever do Senado de analisar o assunto. Aqui no Senado, o governo venceu com folga. A MP dos Portos foi aprovada às 7h30 da noite. Foram 53 votos a favor, 7 contra e 5 abstenções. Para o governo, as medidas vão aumentar a competitividade do setor e reduzir custos nos portos brasileiros. A presidente Dilma Rousseff tem até 15 dias úteis para sancionar, assim que a MP chegar formalmente ao Palácio do Planalto. E ela não descarta vetar alguns trechos com os quais não concorda. Há pouco, a ministra da Casa Civil, Gleice Hoffmann, comentou a aprovação da MP dos Portos. Segundo a ministra, a presidente Dilma Rousseff comemorou a aprovação no Congresso. Poder Executivo e Poder Legislativo entregam ao país uma medida para dar competitividade à nossa economia, a modernização do nosso sistema portuário.